Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje lemos uma passagem do Evangelho que me parece que podemos ver como uma metáfora da nossa vida, daquelas mudanças repentinas que a vida traz e também mudanças que às vezes se dão mesmo quando estamos com Jesus. Conta-nos São Lucas que Jesus ia a caminho de uma cidade chamada Naim e que iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E de repente algo os faz parar. Encontram-se com uma outra multidão, mas que vem triste, percebem que é um cortejo fúnebre. Procuram olhar e terão descoberto o féretro e percebem que é uma criança que vai ser sepultada. Olham para a comitiva e percebem que é uma viúva. A criança é filha de uma viúva. E tudo isto nos faz perceber, se te metes na cena, a tristeza que todos sentiriam nos seus corações. Há um choque grande. Eles vinham tão contentes, Jesus tinha feito tantos milagres, dissera tantas coisas tão admiráveis, tinha sido tão espetacular, e de repente, aquilo. O choque não poderia ser maior. Quem não teria ficado afetado? E na nossa vida não é muito diferente. A passagem de momentos alegres para os tristes é por vezes abrupta e deixa-nos em choque. E se estávamos a viver esses momentos de alegria e de festa com Nosso Senhor, ficamos confusos. Que se passa, Senhor? Não és o Senhor do céu e da terra? Vem-nos muitas vezes ao coração. A alguns de nós aconteceu algo assim há pouco mais de um mês. Estava a acompanhar um campo de férias e, tal como aqueles discípulos e aquela multidão que acompanhavam Jesus, nós procurávamos viver esses dias muito próximos de Nosso Senhor. E eis que nos chegou a notícia dramática da morte de uma bebê, filha de uns amigos. Um acidente terrível, numa piscina. O choque foi enorme. Uns dias tão bons, tão divertidos, tão agradáveis, também pela proximidade do Senhor, pelo convívio, E creio que a todos nos levou a olhar mais intensamente para o Senhor, a rezar mais, a olhar para Ti, Senhor, a entrar pelo sacrário dentro, a ir à capela, a tentar compreender, a perguntar-te, Senhor, porquê? A tentar compreender. Por isso, eu imagino que os olhos daquela multidão que acompanhava Jesus terão ido, claro, da pobre criança que era levada assim no féretro para sepultar, para Jesus. E dali para a viúva. E desta e da sua dor e de toda aquela comitiva, imediatamente para Jesus. Olhares interrogativos, olhares que tentam perceber como é que Deus permite estas coisas, onde é que Ele está. Assim são os nossos olhares também, tantas vezes. E eu acho que não pode ser de outro modo. A mão de Deus, a sua forma de atuar, a tua forma de atuar, Senhor, a tua passividade, não se entendem muitas vezes, não é nada evidente, baralha-nos, magoa-nos. Aqueles homens e mulheres que acompanhavam Jesus percebiam
Sentiam, intuíam que estava ali Deus. Era o Senhor, tinham essa luz interior. Está aqui, tem que estar, tem que ser, é o Messias esperado. Por isso o clima de festa, por isso será chamado Emmanuel, Deus conosco. E no entanto, agora, de repente, chocam com todo um quadro de profunda tristeza. Ali estava, diante deles, a grande objeção à existência de Deus. O sofrimento, a dor. Se Deus existe, claro, tem de ser bom. Senão, não é Deus. Como é que pode um Deus bom, então, permitir estes dramas? Daí que o olhar daqueles homens, daquelas mulheres, estivesse entre Jesus e a pobre viúva. E que viram Nosso Senhor a compadecer-se. Não chores. Aproxima-se, toca ao caixão. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a falar. E entregou-o à mãe. Para a multidão, que atenta não perde o movimento de Jesus, é a prova final. É o Messias, o Emmanuel, Deus conosco. Todas as dúvidas se dissipam. Mas deu-me para pensar em algo diferente. Pensei em alguma pessoa que estivesse entre aquela multidão e que tivesse perdido, talvez recentemente, talvez até nem tão recentemente, algum filho. Como se sentiria? Eu creio que se alegraria. Sim, sentiriam alegria. Mas não podiam deixar de recordar o seu filhinho, a sua filhinha. Talvez há anos, se calhar, insisto, podia ser só há umas semanas. Viria ao coração, sem que conseguissem impedi-lo, porque ela e não eu? Porque o seu filho e não o meu? E é legítimo. Sim, porque é que Jesus não os consolou da mesma forma? Porque é que não passou pelas suas casas? Porque Naim e não outra aldeia, a sua aldeia, a aldeia deles? Não é ele o Emmanuel? Deus conosco? Não é Deus? E a dor, a saudade, a tristeza pela perda viria ao coração. E eu creio que se tal aconteceu, Jesus teria um olhar especial para cada uma dessas pessoas. Um olhar que dizia: não estás esquecido, confia em mim. Eu também me compadeci da tua dor. Já verás. Compreenderás mais tarde. Jesus não curou todas as pessoas de Israel. Jesus não mudou a condição do homem. Continua a haver doenças, calamidades, dores e sofrimento. Mas mostrou que não é indiferente. Senhor, tu não és indiferente à dor. Mostrou que se comove, que se aproxima, que podemos contar com Ele. Talvez queira fazer milagres no interior do nosso coração. Dar-lhe vida. Talvez seja isso, ressuscitar um coração que se fechou à graça. O meu coração. Talvez permita toda essa dor, como um pai permite, sei lá, que um médico faça uma intervenção cirúrgica ao seu filho. Nós não compreendemos. Tal como esse menino, por exemplo, não vai compreender porque é que o pai o leva a um sítio onde o fazem sofrer. Mas o pai acompanha-o, serena-o, diz-lhe que esse tratamento é para seu bem. Assim nos acontece quando sofremos e não entendemos, mas ao mesmo tempo temos fé. Assim, não entendemos, mas há aquela presença, a tua presença, Senhor, uma companhia, uma ajuda, que nos dá serenidade. E ficamos até confusos com a paz que sentimos, mesmo com uma dor dilacerante, ao mesmo tempo, simultânea. Não desaparecem os porquês, as dúvidas, as interrogações. Como Marta, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas depois ela rende-se. Há dias veio-me visitar aquela família de que falei ao início.
perdeu a bebê. E para mim foi um bálsamo. Foi impressionante. A dor era notória. Percebia-se, era intensa em todos, uma família numerosa, ninguém a negava. Havia uma presença constante daquela bebê. Mas a paz, a serenidade, a alegria que todos viviam era sobrenatural. Só se pode entender assim. Só com Deus. Que bonito ouvir aquela mãe contar. Quando pergunto, estamos todos? O Afonso, de 7 anos, conta 1, 2, 3 e apontando para o céu, com um grande sorriso, 9. Sim, estamos. E todos sorrimos, reconfortados, sentindo a enorme presença da nossa querida Raquelucha. Eis a tua mãe. Quando as coisas não se entendem, vamos ter com ela. As mães explicam, ou pelo menos ajudam a confiar mesmo quando não entendemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.